Eu sempre sonhei com a minha liberdade financeira, mas parecia um sonho muito distante que dificilmente se realizaria. Mas eu sempre gostei de estar estudando e aprendendo. E ao longo desses estudos eu descobri algo que é incrível, incrível mesmo. Eu nasci em um povoado muito pequeno, no interior da Bahia, na zona rural. As pessoas sabem que morando lá é muito difícil realizar os sonhos dela. E comigo não era diferente. Só que o que acontece lá, quando a pessoa fica quando a pessoa fica de maior, ali dos 18 para 20 anos, o objetivo da maioria é vir para São Paulo para realizar seus objetivos. E comigo não foi diferente. Então eu vim para São Paulo e comecei a estudar educação financeira. Eu tinha o sonho de ter minhas coisas, né? Eu tinha meus objetivos, mas eu descobri que a vida em São Paulo não é fácil também. É uma vida muito difícil, é uma vida muito corrida. Você se levanta cedo para ir trabalhar, chega de noite, pega ônibus e metrô lotado para ir para voltar. Não é uma vida fácil. E não era bem a vida que eu queria. Foi aí que eu descobri os investimentos. Investimento em ações, na bolsa de valores, comprou ações de algumas empresas, que as coisas começaram a melhorar. Eu descobri que se você aprender a investir em ações, você consegue morar em qualquer lugar do mundo. Até mesmo lá no povoado da Bahia, lá onde eu nasci. Então, eu resolvi gravar esse curso para passar um pouco dessa visão para outras pessoas que nasceram lá. Porque lá é um lugar ótimo para se morar. O pessoal tudo acolhedor, o pessoal gente boa, trabalhador. Só falta um pouco de oportunidade para as pessoas. Por isso eu acredito que se as pessoas tiverem acesso a esse conhecimento que eu tive, elas não precisam vir para São Paulo, porque muitas não gostam de São Paulo. Elas só vêm porque lá não tem muita perspectiva para a pessoa continuar morando lá. Mas com esses investimentos que eu estou falando, você consegue morar lá e em qualquer outro lugar. Foi por isso que eu resolvi gravar esse curso. Por isso eu acredito que se você está ouvindo isso, é porque você tem interesse em crescer. Você não quer ser só mais um. Pessoal, o ideal mesmo é que a gente trabalhe porque a gente quer. Não porque a gente está precisando. Porque a gente está meio que sempre naquela dificuldade braba, sabe? Para pagar as contas, para pagar o aluguel, água, luz. Não precisa ser assim. Uma coisa que sempre me deixou triste é ter que me levantar 3 horas da manhã para ir trabalhar. Às vezes no final de semana, chovendo. Às vezes com a sua saúde não muito boa. E você vai porque você é obrigado. Se você não for, você perde emprego. Ou às vezes no sábado você quer ficar em casa. Ao sábado você quer ficar em casa, mas seu chefe te chama para fazer hora extra e você não pode dizer não. Isso é uma coisa muito que me entristecia e eu acho que entristece qualquer um. O nosso bem-estar não pode depender o bom humor de um chefe. No dia que ele tá bom, o dia vai ser bom. No dia que ele não tiver um dia muito bem, as coisas vão ser ruins. É horrível viver assim. Eu lembro que eu assistia muitos vídeos de desenvolvimento pessoal no YouTube. E vou ser sincero, esses vídeos ajudavam muito. Mas eles não proporcionavam o próximo passo. Porque quem assiste vídeo no YouTube sabe, né, que você assiste um vídeo e depois pula para outro, já falando de outro assunto, então não tem uma continuidade. E o tempo estava passando, a gente sabe, né, que o tempo é algo que não volta atrás. A gente não pode deixar o tempo passar sem fazer nada. E era isso que me preocupava. Dentro de mim eu sentia a vontade de fazer alguma coisa. Foi quando eu decidi estudar de verdade, não só com vídeo no YouTube, mas comprando conteúdo de desenvolvimento. Conteúdo, alguns muito caro, que eu precisava aprender, mas que foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida. Nunca me arrependi de ter adquirido o conhecimento que eu adquiri através de curso comprado. Porque chega uma hora que a gente tem que dar o próximo passo. E só os vídeos no YouTube não vai ser o suficiente. Porque eu sempre pensava, enquanto eu estava assistindo um vídeo no YouTube, alguém tava tendo conteúdo mais profundo, tava pagando, tava indo atrás, e essa pessoa ia ficar muito na minha frente. Então eu pensava, eu tenho que fazer algo a mais, porque a gente sabe que a gente está comprometido com algo quando a gente está disposto a fazer algo a mais.
Porque, pessoal, uma coisa que aprendi é que a nossa evolução não pode ser uma aposta. Tem que ser um investimento onde a gente sabe que o retorno é garantido, porque a gente está aprendendo, a gente está se dedicando. Não é uma aposta numa casa lotérica, você vai lá comprar um bilhete pensando em ficar rico. Eu li em um livro uma vez que os caras mediram a estatística da pessoa, da chance da pessoa ganhar na loteria. E as estatísticas os dados foram bem desanimadores. Eles descobriram que era muito mais fácil a pessoa ser atingida pelo raio do que ganhar na loteria. Veja só, você vai apostar seu futuro num negócio desse? Pessoal, como eu comentei antes, esse investimento que eu falo é investimento em ações, na Bolsa de Valores. Eu vou te dizer quais ações você vai comprar, dizer quanto você deve comprar, de quantas empresas você deve comprar, vou te dizer quais as empresas que você deve comprar, no caso, as ações dessas empresas. Vou te ensinar a comprar fundos imobiliários, você vai ter renda todo mês. Mas eu vou te orientar de uma maneira que você consiga fazer isso sozinho. Porque a gente tem que aprender de uma maneira que a gente continue fazendo sozinho. Porque a gente não pode depender de outra pessoa direto. Imagina, você compra um conteúdo e você quer fazer tal coisa, só que aí você não consegue. Você tem que ir atrás da pessoa que vendeu o conteúdo para você. Comigo não concordo com essa estratégia não. Eu acho que quem está no mundo do desenvolvimento tem que ensinar a pessoa a pescar e não a comprar o peixe. Eu vou te ensinar os macetes que depois que você aprender, você vai conseguir morar onde você quiser. Porque é isso que eu sonho para mim, poder morar onde eu quiser, e é para isso que eu estou gravando esse curso e com o objetivo de ensinar a vocês a se desenvolver a ponto de vocês morarem onde vocês quiserem. Que esse é o objetivo desse curso. Você ter liberdade de verdade, liberdade financeira, para não ficar dependendo de um emprego o tempo todo. Pessoal, então é nessa aula mesmo o título vem com uma pergunta: onde você quer morar? E é nessa aula que eu vou te passar todos esses dados que estou falando para você, todas essas dicas de investimento em ações, em fundos imobiliários. Você vai sair dessa aula com muito esclarecimento do mundo dos investimentos. Você vai ver como é gratificante você poder sonhar em não depender de um emprego. E se você tem seu emprego, você vai continuar, só que você vai ter mais uma renda de trabalho. Eu acredito que no futuro você não vai querer depender de um emprego a vida toda, você vai querer mais. Então esse é o objetivo, porque no início você vai ter que continuar trabalhando para fazer os investimentos, né? Um pouquinho, mas você tem que ter uma renda. Mas no futuro, você vai trabalhar porque você quer, não porque você precisa. Pessoal, esse curso não fique preocupado com o preço, não vai ser um curso caro não. Porque se a gente for ver bem, a gente investe muito mais em coisa que não dá um retorno para nós. Comprar de novo aquelas coisas e continuar naquilo ali sem nenhuma evolução. Que nem, por exemplo, o sapato que a gente usa. Muitas vezes a gente paga 700, 600, 800. Uma roupa a gente paga 100, 150, 200. Tem um perfume. A gente vai passear no shopping no final de semana. Olha o tom de investimento que a gente faz. Não seria prudente a gente pegar um pouco disso e investir em nós, no nosso conhecimento, em algo que vai nos dar retorno para crescer de verdade? Pessoal, nesse curso vai ter um módulo, uma aula que é muito importante, que é o nome do curso mesmo, o nome desse módulo é Prosperidade depois dos 40. Porque tem gente que acha que depois dos 30, depois dos 40 já tá velho. O pessoal vive dizendo, né, que às vezes fala, fulano de tal já tem 40 anos, já conseguiu o que tinha de conseguir. Se não conseguiu até agora, não consegue mais. Umas frases muito desanimadoras, cara. E eu vou contradizer essas frases nessa aula. E se você tiver mais de 40 anos, não se preocupe. Essa aula vai ser muito boa para você. E se você tiver menos de 40 anos, 20, 25, 30, vai ser boa para você também, para você já saber se blindar desse tipo de frase que joga a pessoa para baixo. Essa aula é uma aula completa, uma aula uma aula incrível, viu? Você vai gostar muito dessa aula. Depois desse curso, pessoal, sua mente vai estar aberta. Você vai estar eu acredito que você vai estar com um pensamento muito positivo e com a mente aberta para as oportunidades. Porque quando as pessoas vão ficando mais velhas, chegando ali nas alturas dos 30, 35, 40, 45, 50 para frente, as pessoas falam muito mais coisas negativas do que positivas em relação ao nosso crescimento. Tem gente que acha que a gente tem que conseguir tudo até os 20 anos, 20, 25 anos. Passou daí, não serve mais.
Isso são muitas crenças limitantes que nessa aula vai cair, essas crenças vão cair toda por terra. Pessoal, como essa aula está sendo, esse curso está sendo um lançamento, eu vou proporcionar para as pessoas que comprarem, as primeiras pessoas, uma aula bônus sobre emoções. Pessoal, isso é uma coisa muito importante, viu? Saber lidar com as nossas emoções em momentos de crise, de dificuldade. Essa é uma aula muito importante. Vai ser o alicerce que você precisa para colocar as outras coisas que eu vou ensinar nos outros módulos, para colocar em prática. Essa aula bônus sobre as nossas emoções, acredite, vai ser muito bom, vai ser muito importante para você. Então, pessoal, chegando aqui no final, quero dizer para vocês que naquela comparação que eu fiz das nossas roupas, nossos sapatos, o perfume que a gente usa, né, um passeio no shopping, que isso custa de 2.000, às vezes no final de semana, dos 2.000 a 2.500. Se a gente for passear no shopping, for botar na ponta do lápis tudo isso, sabe? Colocar na ponta do lápis, vai chegar mais ou menos nessa quantia aí, de 2.000 a 2.500. Esse curso, o lançamento dele, eu estou fazendo ele. Esse curso, como é lançamento, eu vou vender ele por apenas R$500. R$500 só para poder proporcionar para pessoas de baixa renda. Porque é claro, o cara tá vendendo um curso, o cara tem o objetivo, né, de ganhar uns recursos, né, de ganhar alguma coisa, né, o cara tá se esforçando fazendo um conteúdo, mas, cara, eu tenho uma alegria muito grande de saber que pessoas humildes, pessoas que vieram de onde eu vim, poder comprar esse curso e começar a se desenvolver. Então, se você me acompanhou até aqui, eu não acredito que você ache que R$500 é muito dinheiro para você investir em você. Porque se a gente não investir em nós mesmos, né, quem vai fazer isso? E acredite, esse valor você ainda vai poder parcelar. E nesse lançamento, não se esqueça que no início você terá acesso a essa aula bônus de como gerir as suas emoções. Tá bom, meus amigos? Agora, encerrando aqui, só uma frase. Quer dizer que o sol brilha para todos, né? Todos nós sabemos. Mas sabemos também que para a gente se beneficiar do calor dele, temos que sair da sombra. Essa é a frase final que eu estou deixando para incentivar você a dar esse passo à frente. Tudo de bom, pessoal. Boa sorte e que nós possamos nos encontrar nas próximas aulas. Os mesmos investimentos que eu invisto, as mesmas ações, os mesmos fundos imobiliários, eu vou dizer para você quais são, para você poder comprar dos mesmos. Tá bom? Fique tranquilo quanto a isso. Valeu, pessoal. Te vejo do outro lado da tela.